Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos, deixa eu ver se está certinho o som, para não... Alô? Acho que está com algum problema no som. Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Deu. Está funcionando, sim. Estava testando o som se estava saindo, então está funcionando. Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo Marquinho. Primeiro que chegou hoje, Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Quando vocês vão chegando aqui, eu vou mandando os aviõezinhos. Vamos preparando aqui. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Ivonete. João, meu caro, querido amigo consolador. Will, boa noite, querido amigo. Sejam bem-vindos. Estamos aqui mandando os aviõezinhos enquanto vocês vão chegando, né? Hoje eu tomei a terceira dose da vacina. Debinha, boa noite, seja bem-vinda. E a gente brinca, né, que quem toma a primeira dose... Sirlene, boa noite, seja bem-vinda. Quem toma a primeira dose vira lagartixa. Quem toma a segunda dose vira jacaré. E quem toma a terceira vira tiranossauro rex. Olá, Carol, boa noite. Aldenice, Gladys, sejam bem-vindas. Hélio, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Ágata, trabalhando muito, né, amiga? Com certeza. Natal, a Ágata trabalha bastante. Faz uns enfeites, umas decorações de Natal magníficas. Sigam lá o perfil da nossa querida Ágata. Pontos no ateliê. Acho que é alguma coisa assim agora. Perdi um pouco, mas faça a divulgação, viu, Ágata? Muito bom o seu trabalho e merece ser divulgado, né? Com certeza, muito bom. Estamos então hoje. Cláudia, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Um beijo para o Everton, um beijo para a Mari. Rose, boa noite. Deixa eu ver aqui. Opa, aqui. Estamos pronto. Mandei os aviõezinhos. Então, eu estava falando para vocês, né? Val, boa noite, seja bem-vinda. Silvia, boa noite, querida. Seja bem-vinda também você. A Silvia me perguntou, a Silvia é de São José dos Campos, e ela me perguntou de uma casa espírita, né? E eu até aproveitando o ensejo, Silvia, e eu falei que eu não conhecia nenhuma casa espírita em São José dos Campos, mas eu me lembrei da Maria Luísa Teixeira Freire e da Vanderleia Teixeira Freire, a filha dela, a filha da Maria Luísa, que eles acompanhavam o Jerônimo, mais principalmente a Maria Luísa, né? Maria Luísa acompanhava constantemente o Jerônimo nas viagens que ele fazia. E por conta disso, a gente acabou conhecendo a Maria Luísa, né? E aí ela me perguntou de um centro em São José dos Campos. Eu falei, olha, eu não conheço especificamente uma casa espírita em São José. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Aí eu lembrei dessa casa, do centro, né, da Maria de Lourdes, não, Maria Luísa. E eu perguntei para o Nicola falou que é o grupo... Não, pera um pouquinho. Não vou lembrar o começo não, mas é Maria João de Deus. Alguma coisa Maria João de Deus. Não sei se não é Centro Espírita. Acho que é Comunidade Espírita Maria João de Deus. Então eu passei a indicação para a Silvia. Se tiver mais alguém de São José dos Campos, porventura na live, possa passar alguma outra indicação de uma outra casa espírita em São José dos Campos. Mas eu falei, eu acredito que seja uma casa espírita conceituada, porque a Maria Luísa realmente fez um trabalho magnífico, né? E é interessante, se eu até pesquisei um pouco antes de passar para ela, o marido da Maria Luísa era o Vanderlei, e ele foi uma vez ao conversar com o Chico, eles iam a Uberaba, e o Chico teria falado para ele
que havia já no plano espiritual um centro espírita, como é que fala? Nas terras joaenses, alguma coisa assim, aguardando ser construído. E a história que eles contam, né, na descrição lá do centro, é muito bonita, porque eles falam, não, como construir? Ficaram pensando como que iam conseguir construir. Aí um irmão da Maria Luísa parece que teria comentado que estavam vendendo os terrenos ali próximos muito barato, né? Então eles acabaram conseguindo comprar. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. E o nosso querido Everton mandando beijos de luz no coração de todos os amigos do coração. Então, Elizabeth, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então fica aí essa dica, né? Se alguém conhecer um outro centro espírita em São José dos Campos, possa passar para a Silvia aí. Mas eu acredito que seja um centro conceituado. Deixa eu fixar o comentário, porque hoje o comentário é interessante. Como todos os casos que o Nicola conta, né? Sempre interessante. E eu falo uma coisa para vocês, se vocês prestarem atenção nos stories que eu faço as postagens, né? Depois que eu termino a live, no caso, dia de semana, eu vou e começo a publicar a foto do novo tema do dia seguinte. E eu jogo sempre nos stories, eu faço alguma jogo de imagens que vai lembrar muito o que vai acontecer na live. Por exemplo, ontem, o pessoal que acompanhou viu que tinha uns anjinhos no céu, né? Tá certo, Silvia, tá certo. Mas pesquisa na página para você ver isso que eu falei, achei muito interessante. E aquela Kombi indo, né? E tinha uns anjinhos lá no céu, né? E hoje eu fiz uma postagem em homenagem ao nosso João Carlos também, né? Coloquei um gramofone, né? Que é da época do João Carlos. Emily, boa noite, seja bem-vinda. Eu e o João Carlos, né? João Carlos é um querido amigo do coração, por isso que eu faço as brincadeiras com ele. E eu coloquei um gramofone, coloquei uma situação, coloquei um galo lá. Eu coloquei até o galo cantando, né? Mas o que tem esse galo a ver com essa história? Olá, Martiele, seja bem-vinda. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda também você. Deixa eu dar uma notícia espetacular para vocês não vão acreditar. A Cláudia Espera um pouquinho. Da editora O Clarim, ela me mandou uma postagem de uns livros que vira e mexe eles estão lançando, alguma coisa assim. Aí eu peguei, comentei com a Cláudia, falei, Cláudia, olha, estou aguardando ansiosamente pela segunda edição do livro do Nicola, porque eu comentei com os nossos amigos que eu vou fazer um sorteio, mas é um sorteio diferente, não vai ser um sorteio aberto ao público, vai ser um sorteio fechado, né? Um grupo fechado só para nós que estamos na live. É claro, eu não vou participar pelo meu perfil, já falei para vocês. E eu não faço parte do sorteio. E qual foi a grata surpresa que a Cláudia me disse? Falou, você não vai acreditar, os livros chegaram ontem à tarde. Então, Débora, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que nós já ficamos combinados? Eles vão entrar em férias, agora a Casa Editora O Clarim entra em férias agora dia 22, retorna no começo do mês que vem, não sei exatamente quando. Mas a ideia já é essa, né? Não precisamos esperar terminar o livro, né? Novos Casos de Jerônimo Mendonça, para cumprir o meu prometido com vocês. Então a minha ideia é estar fazendo o sorteio o mais rapidamente possível, tá? E como vai ser um sorteio mais reduzido, porque é só com vocês, tá? Pessoal que de vez em quando entra na live, assim, não. Vocês sabem quem a gente está falando, né? E nós vamos fazer um sorteio. Olá, Leila, boa noite, seja bem-vinda. E esse sorteio vai ser fechado, não vou divulgar, não vou fazer nada, tá? Não vai ter stories, não vai ter nada disso, porque não tem a ver, né? Vocês nem precisam falar também para o pessoal, começa a assistir a live do Aloysio, que ele vai começar a sortear para o pessoal. Não, quem vier que veio, né? Mais ou menos assim.
Então vamos lá, né? Vamos lá que o tempo passa, né? Hoje é sexta-feira e como a gente diz, sextou, mas a mensagem é muito engraçada e é longa, né? Ela é longa. Vou mostrar essa foto aqui para vocês, tá? É o Jerônimo com um senhor ao lado dele, tá? Olá, Giovana, seja bem-vinda. Quem é esse senhor? Jerônimo e seu amigo César França, meados de 1960. É a foto também do arquivo do Sr. João Vicente Borges Costa Neto. Quando vai ser o sorteio, Ágata? Eu não sei dizer exatamente, tá? Eu vou prever certinho, vai ser para meados de janeiro, final de janeiro mais ou menos, tá? E Carlos ou Natália, boa noite, sejam bem-vindos. A Cláudia está falando que que vou ganhar de presente de aniversário. Cláudia, quando é que é seu aniversário? Coloca aí pra gente. A Mari depois manda para nós aí. Então, vamos ver essa história aqui que eu acho muito interessante. Mas ó, eu vou divulgar pra gente, assim, não vai ser uma coisa, vai ficar um grupinho fechado, tá? Ana Paula e Nicola também não, né, o Martielli? Nem a Ana Paula vem, nem o Nicola vem para a live, não é? É do nosso grupinho aí, tá? E você também, Martielli, eu vou ficar de olho se você vem para as lives ou não. Tô brincando, hein, gente? A gente sabe que a Martielli tá sempre com a gente. De vez em quando ela tá pescando, mas ela tá junto aí. Mas é um compromisso com vocês, esse livro aqui. 8 de janeiro, olha que legal. Anotem. Save the date, como diz aquele ditado americano, né? 8 de janeiro, aniversário da Cláudia, tá bom? Os dois que estão... beleza, então. Perfeitamente. O Carlos e a Natália. Natália, você não viu o comentário que eu fiz, né? Eu mandei uma carinha com óculos na sua live. Gostei do seu óculos, viu? Ficou moderno, tá? Ficou bem legal. Vamos ver essa história, então, aí vocês vão entender por que tinha aquele tal de galo cantando nas histórias que eu postei. Bom, a gravação do LP. Este fato ocorreu quando Jerônimo Mendonça gravou seu segundo LP, intitulado Intimidade Espírita. Então vejam. Tá, 25 anos de casado, né? Olá, Gleison, boa noite. Bom, então vamos à história, depois a gente faz os comentários. Este fato aconteceu quando Jerônimo Mendonça gravou seu segundo LP, intitulado Intimidade Espírita. Seu grande amigo César França, da cidade de Ituiutaba, possuía um estúdio para gravação de LPs e convidou para gravar seu segundo disco. O projeto inicial visava gravar 2 palestras. No lado A, gravaria uma palestra com o título Intimidade Espírita. E no lado B, Caridade. Devido ao equipamento sensível e rudimentar, lá por meados de 1970, pois mesmo o estúdio possuindo a melhor tecnologia da época, ainda faltava muito. A gravação seria em horário mais silencioso, para amenizar qualquer barulho exterior que pudesse atrapalhar. Assim, já tarde da noite, reuniram-se no estúdio do Sr. César França. A gravação do lado A foi perfeita. Tudo ocorreu muito bem e Jerônimo fez uma excelente palestra sobre intimidade espírita. Organizaram o equipamento para seguir gravarem o lado B. Mas, assim que Jerônimo começou a falar, o galo da vizinha começou a cantar e não parou mais. O equipamento de som captou barulho renitente e tiveram que parar e recomeçar a gravação. Esperaram um pouco até que o galo inoportuno silenciasse e Jerônimo recomeçou sua palestra. Da mesma forma, em um determinado trecho da nova gravação, os cachorros que passavam na rua começavam a brigar. Uivos e latidos invadiram o estúdio.
derrubaram latas de lixo na rua. Naquela época, o lixo era colocado em latões e não em sacos plásticos, como é feito hoje. E todo o trabalho foi perdido. Ainda tentaram recomeçar, mas novos barulhos inoportunos surgiram, agora vindo dos gatos em cima do telhado. Já era madrugada e a equipe estava cansada. Então Jerônimo pediu um momento. Vamos tomar um café e beber uma água, meus irmãos? Daqui a pouco vamos terminar a gravação. Jerônimo ficou bem quietinho em sua cama, em silêncio, enquanto as pessoas tomavam café e aproveitavam o intervalo para ir ao banheiro. Logo chamou a atenção de todos. Vamos gravar, agora vai sair. As pessoas assumiram seus postos, mas depois que Jerônimo começou a falar, ocorreu uma surpresa. Ele começou a contar uma história em vez da palestra combinada. A história de uma princesinha muito rica e de seu jardineiro pobre. Todos se entreolharam sem saber o que fazer. César França fez sinal para deixar seguir, uma vez que nenhum barulho externo e inoportuno surgiu. Foi dessa maneira que Jerônimo contou aquela história linda, com o começo, meio e fim. Terminou no tempo exato da gravação do lado B e nenhum problema ocorreu. Ao término, após desligarem o microfone, disse aos amigos que assim que fizeram o intervalo, ele ficou em silêncio. Aquela história, nunca ouvida por ele antes, começou a passar em sua mente como uma fita telegráfica. Então ele compreendeu o porquê dos barulhos dos animais. Não era para ser a palestra, e sim a história. A alegria foi geral e o sol já estava raiando quando saíram do estúdio em direção às suas residências. Para o insone Jerônimo, foi mais uma noite de alegria e festa com os amigos. Prova cabal da assistência espiritual, na qual se via envolto, direcionando todo o seu trabalho caritativo e de divulgação doutrinária. Anos mais tarde, o dono do estúdio, o Sr. César França, doou o prédio para a fundação do Centro Espírita Obreiros do Bem, que funciona ainda hoje na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Deixa eu ver quem chegou depois para a gente dar boa noite. O Eduardo chegou aí com a gente. Boa noite, Eduardo. O Gleison eu já tinha cumprimentado, né? A Martielli dizendo que o galo, os cachorros e os gatos queriam colaborar com o Jerônimo. Queriam colaborar o contrário, né? Não queriam que fizesse, né? Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam que situação, né? E foi muito... Altair, boa noite. Foi muito interessante, que isso que eu queria colocar para vocês. Quando a gente vê um trabalho concluído, nós não temos a ideia de o que aconteceu, né? O João Carlos falou para a Martielli que lembrou da turma do Chaves atrapalhando a aula. E é tão interessante isso, porque quando um livro está pronto, quando um filme está pronto, a gente nunca sabe dos bastidores, o que aconteceu de fato. E realmente, quando o Jerônimo termina, se vocês quiserem ouvir, por exemplo, esta palestra intitulada Intimidade Espírita, ela já falei para vocês, está lá no meu canal do YouTube, Reflexões Aloísio. E também, mesmo que vocês não quiserem procurar por lá, é só escrever Jerônimo Mendonça, Intimidade Espírita. É 15 minutos da palestra e 15 minutos da história. Vale muito a pena. Regina, boa noite, seja bem-vinda. E eu falo para vocês, quando o Jerônimo fala assim, dê uma virada neste LP, né? Quando ele fala para virar o disco, né? Porque era assim que funcionava. A gente for prestar atenção, realmente ele estava contando uma história que é a intimidade espírita e depois, fazendo uma palestra intimidade espírita, depois ele entra numa história. Para nós que não conhecíamos a realidade, parecia uma coisa normal. Olá, Clara, boa noite, seja bem-vinda. Fique tranquila que
eu conto de novo a história, viu? Vale muito a pena. E a gente nunca sabe o que tinha por trás, o que tem por trás, né, de uma gravação de um disco. Este é o segundo disco do Jerônimo. A Ana Paula, que é outra amiga nossa, que faz parte desse projeto Momentos com Jerônimo, juntamente com a Martiele do Pensamento Espírita, manda um pedaço de pizza para nós. Você trouxe, claro, um pedaço de pizza? Pizza virtual para nós, a gente pode comer à vontade, não engorda, né, Clara? Eu já vi você falando Cláudia, quase engatei um Cláudia aí. E a gente nunca imagina o que tem por trás de uma gravação. Eu estava falando para vocês que esse é o segundo disco, né? Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. O primeiro, eu não lembro o nome, mas a Ana Paula, ela já conseguiu e ela passou para um amigo dela passar a gravação em MP3 e passando em MP3 a gente vai transformar em MP4 e nós vamos disponibilizar tanto no meu canal do YouTube como do Aprendizes do Evangelho, como o Instituto Eurípides, né? A gente deve estar com fome, né, Martiele? A gente está em sintonia porque a gente deve estar com fome. E então, nós vamos disponibilizar, como estão lá também as palestras que a gente conseguiu, né? Está lá as palestras que a gente conseguiu passar de fita cassete para a mídia MP3 e depois para MP4 e colocar no YouTube. E depois a gente sempre fala, deixa sempre à vontade, aqueles que quiserem compartilhar. Eu passei inclusive lá para o Yuri da Fraternidade Espírita Jerônimo Mendonça, falei para ele, Yuri, pode baixar, pode compartilhar à vontade, o importante é a divulgação. Isso é muito importante, né? Fazer a divulgação desse trabalho que o Jerônimo deixou nas suas palestras. E essa história aqui, vejam que engraçado, alguns fatos pitorescos foram fazer a gravação, o César, que é o amigo do Jerônimo, né? Que é esse senhor aqui, que eu já mostrei, né? É o César França, eles tinham um estúdio. E ele ofereceu para o Jerônimo gravar a intimidade, o projeto, né, que é desse disco, que era Intimidade Espírita. E ele vai, né, contando, olha, vamos ter que fazer de madrugada, quando está tudo silêncio, né, quando está bem silêncio, não tem problema, porque os aparelhos eram muito sensíveis e não tinha praticamente tantos recursos de tecnologia, talvez não tivesse aquela questão de o estúdio ser bem fechado, vedado, né? Então, aquelas coisas. E o Jerônimo fez, né, a primeira parte, tranquila, serena, de boa, fez, correu tudo bem. Quando foi para fazer a segunda parte da palestra, o que acontece? Começam a pôr para gravar, começa a surgir uma série de problemas. E eu falo até para vocês, normalmente nos stories que eu publico, eu já dou alguma dica. Eu vejo mais ou menos a história que vai ser, eu faço algum jogo, né? Como eu fiz a da Kombi, que tinha o céu, né? E a Kombi indo mais ou menos para o céu, né? Numa situação dessa. Nessa eu fiz uma gravação, coloquei lá um disco de vinil, um gramofone em homenagem ao João Carlos, e coloquei um galo cantando, né? Se você colocar lá nos stories para ver, vai ter um galo cantando. E eu falei, né? Quem não conhecia, fala, o que será que tem a ver esse galo, né? Que quando eles colocou um galo para cantar aqui nos stories. E tem tudo a ver, porque o galo da vizinha começou a cantar, ia cantar, e ninguém perderam toda a gravação. Recomeçaram, aí quando foi o quê? Os cachorros da vizinhança, né, um latindo para cá, para lá, derrubaram lata de lixo. E uma particularidade que ele coloca para nós, né, que naquela época o lixo era colocado em lata, não em saco plástico como é hoje. E depois, né, perdeu mais um tempo, vinham os gatos da vizinhança também fazendo aquele escarcéu, né, já viu. Então, qual foi a solução, né? A solução foi o Jerônimo falou, gente, vamos fazer o seguinte,
A Elizabeth está dando tchau para nós. Boa noite, Elizabeth. Bons sonhos para você. E então, que a gente coloca assim. Percebeu? Quando a gente percebe que o negócio não está fluindo, faz uma pausa. Sabe o que a gente fala? Deixa a poeira baixar. Você está tentando fazer um negócio, não vai. Está tentando. Não, deixa esfriar o negócio e vai para frente, né? Foi daí que surgiu a expressão lata do lixo? Will, a lata do lixo já é uma coisa assim um pouco mais antiga, não tão antiga assim, mas, né, é bem comum, sim. Utilizava muito, parece que os lixeiros passavam, as pessoas colocavam o lixo com a tampa, é uma lata tampada, né, era meio, parecendo um balde, né, e o lixeiro jogava lá o lixo e largava lá para o pessoal depois buscar, para recolher. E o que eu estava falando? Eu lembrei até de uma situação muito particular, né? Quando a gente estava falando assim, deixar a poeira baixar, espera um pouco. Quando eu trabalhava numa empresa, tinha o chefe tinha uma postura assim muito, muito calma, muito serena de trabalhar. E ele fazia o seguinte, às vezes chegava na mesa dele um processo que era o maior pepino da paróquia, que vocês podiam imaginar, aquela coisa mais cabeluda impossível. E chegava uma coisa assim que era complicado, né? Aí ele pegava e fazia o seguinte, deixava lá o processo. Lá. As pessoas começavam, e aí, já despachou aquele processo, já viu o que tem que fazer? Não, estou vendo ele, fica tranquilo. Né? Ele fazia, deixava um tempo, deixava mais um pouco, e aquelas situações que eram mais efervescentes, elas começavam a se acalmar. Então, praticamente, às vezes, não que ele deixava muito tempo, mas se ele tivesse que tomar uma decisão rápida e contumaz naquela hora, poderia trazer um impacto muito grande do ponto de vista de questões de ordem política, assim, né? Que era uma empresa pública, né? Então poderia ter um problema grave, sério. Então deixava as coisas iam se acomodando, né? E quando de repente tinha que dar uma decisão, já estava praticamente a situação se acomodando, né? Então o João Carlos falando pro Will, a denominação de cachorro vira-latas. É o cachorro de rua, né? É o chamado TL também, né? Que se fala tomba-latas. E o que é interessante nessa situação, quando a gente, né, não tome uma decisão de afogadilho, deixa a poeira baixar, fica muito mais fácil para a gente resolver os problemas, né? Porque às vezes a gente tem pressa para resolver na hora aquilo, calma. O negócio não está fluindo, dá um tempinho, né? Dá um tempinho. SRD? Sem raça definida, legal. É verdade. Mas o SRD, né, como o Will está dizendo, são os cachorros mais... Não sei o que é isso. Olha, existe a enciclopédia do Google. Nosso João Carlos é a nossa enciclopédia virtual. Na dúvida, consulte João Carlos, né? Sem raça definida. Já dei o spoiler, João Carlos. Então... Mas aí foi essa situação. Ele falou, vamos deixar, espera um pouco, vamos tomar um café, vamos tomar uma água. Aí o pessoal foi ao banheiro, tudo mais, né? Fez o quê? Chegou e vamos lá. Quando começou, achei que o Jerônimo fosse continuar a palestra, né? Que seria, acho que é caridade, eu não lembro agora, depois eu vou ler novamente. E o que aconteceu? Ele começou a contar uma história. A história da princesa e do jardineiro. Nossa, olha, eu falo para vocês, os meus maiores, as melhores palestras que o Jerônimo, na minha opinião, tá? Todas têm várias, é que a Flavinha sempre coloca para nós. As palestras do Jerônimo são muito atuais. Parece assim, a Flavinha dizendo, né? E a Márcia fala a mesma coisa, a Márcia lá do Lar Espírita Pós do Amanhecer. O Jerônimo estava à frente do seu tempo. Parecia que ele
ele viajava no tempo, via o que estava acontecendo e voltava e fazia as suas palestras. Se você assistir uma palestra do Jerônimo, que está lá no nosso canal, já falei, né? Estou fazendo propaganda de novo. Você não acredita, parece que ele está fazendo uma palestra para hoje. E as duas que eu gosto demais, né? Seria caridade. Obrigado, Adriana. Caridade. E as que eu mais gosto, em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, intimidade espírita. Tanto a parte da palestra como da história. A história é fantástica. Eu já fiz, inclusive, o Will está dizendo, lado A e do beta, quem não pegou a época dos CDs dos anos 90 não sabe o que é. Vou explicar depois então. Já falei ontem, né? Mas eu vou te falar. E intimidade espírita e a história da princesa e o jardineiro realmente é fantástica. E já usei, inclusive, em casas espíritas, já contei a história da princesa e do jardineiro. É muito tocante, gente, é muito tocante. É a nossa realidade. É a nossa realidade frente à vida. E o outro, né, que o Carlos, sem sombra de dúvida, também é um fã incondicional, que é a alegria de viver, que eu conheci essa palestra por intermédio do Carlos, o Carlos que me passou essa palestra. Então vale muito a pena. É só fazer então um paralelo explicando, primeiro o que é LP, né? LP é um disco de vinil grande, chamado bolacha, né? Grande, chamado long play, né? De longa duração, uma coisa assim. Por que de longa duração? Tinha 6 músicas de um lado, 6 do outro. Em oposição ao CD, que é ao compacto simples, que tinha uma música de cada lado, e o compacto duplo, que tinha 2 músicas de cada lado. E antes disso existiam as rotações, que os toca-discos vinham com a rotação de 78 RPMs, 45 RPMs e 33,5 RPMs, né? Rotações por minuto. A mais comum era 33,5. Então você virava o disco, por isso que o Jerônimo vai falar na palestra, né, do Intimidade Espírita, dê uma virada neste LP. É assim que funciona. Então tá bom. E esse caso realmente é muito interessante, né? Muito interessante. Vou fazer a leitura novamente, tá? Que é um pouco longa, né? Então vamos ler para quem chegou depois, né? Na sua época era vitrola, era vitrola, rádio vitrola, tinha sonata. A sonata era uma caixa, deixa eu ver se eu lembro. Era uma caixa e o toca-disco vinha acoplado dentro dela. Aí você tinha que tirar de dentro dela. É uma coisa maluca, assim. É umas coisas... Vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Pesquisa lá. Sonata, não sei, né? Toca-disco, alguma coisa antiga, vai aparecer vários. Até os gramofones. Tá? Então vamos lá, gravação do LP para quem chegou depois, né, Clara? Este fato ocorreu quando Jerônimo Mendonça gravou seu segundo LP intitulado Intimidade Espírita. Seu grande amigo César França, da cidade de Ituiutaba, possuía um estúdio para gravação de LPs e convidou para gravar seu segundo disco. O projeto inicial visava gravar 2 palestras. No lado A, gravariam a palestra com o título Intimidade Espírita e no lado B, Caridade. Devido ao equipamento sensível e rudimentar, lá pelos meados de 1970, pois mesmo o estúdio possuindo a melhor tecnologia da época, ainda faltava muito. A gravação seria em horário mais silencioso, para amenizar qualquer barulho exterior que pudesse atrapalhar. Assim, já tarde da noite, reuniram-se no estúdio o Sr. César França. Reuniram-se no estúdio do Sr. César França. A gravação do lado A foi perfeita. Tudo correu muito bem
e Jerônimo fez uma excelente palestra sobre intimidade espírita. Organizaram o equipamento para a seguir gravarem um lado B. Mas, assim que Jerônimo começou a falar, o galo da vizinha começou a cantar e não parou mais. O equipamento de som captou o barulho renitente e tiveram que parar e recomeçar a gravação. Esperaram um pouco até que o galo inoportuno silenciasse e Jerônimo recomeçou sua palestra. Da mesma forma, em determinado trecho da nova gravação, os cachorros que passaram na rua começaram a brigar, uivos e latidos invadiram o estúdio. Derrubaram as latas de lixo na rua. Naquela época, o lixo era colocado em latões e não sacos plásticos, como é feito hoje, e todo o trabalho foi perdido. Ainda tentaram recomeçar, mas novos barulhos inoportunos surgiram, agora vindo dos gatos em cima do telhado. Já era madrugada, a equipe estava cansada, então Jerônimo pediu um momento. Vamos tomar um café e beber água, meus irmãos. Daqui a pouco vamos terminar a gravação. Jerônimo ficou bem quietinho em sua cama, em silêncio, enquanto as pessoas tomavam café, aproveitavam o intervalo para ir ao banheiro. Logo, chamou a atenção de todos. Vamos gravar? Agora vai sair. As pessoas assumiram seus postos. Mas, depois que Jerônimo começou a falar, ocorreu uma surpresa. Ele começou a contar uma história, em vez da palestra combinada. A história de uma princesinha muito rica de seu jardineiro pobre. Todos se entreolharam sem saber o que fazer. César França fez sinal para deixar seguir, uma vez que nenhum barulho externo e inoportuno surgiu. Foi dessa maneira que Jerônimo contou aquela história linda, com começo, meio e fim. Terminou no tempo exato da gravação do lado B e nenhum problema aconteceu. Ao término, após desligarem o microfone, disse aos amigos que assim que fizeram o intervalo, ele ficou em silêncio. Aquela história nunca ouvida por ele antes começou a passar por sua mente como uma fita telegráfica. Então ele compreendeu o porquê dos barulhos dos animais. Não era para ser palestra, e sim a história. A alegria foi geral, e o sol já estava raiando quando saíram do estúdio em direção às suas residências. Para o insone Jerônimo, foi mais uma noite de alegria e festa com os amigos. Prova cabal da existência espiritual, na qual se via envolto, direcionando todo o seu trabalho caritativo e de divulgação doutrinária. Anos mais tarde, o dono do estúdio, Sr. César França, doou o prédio para a fundação do Centro Espírita Obreiros do Bem, que funciona até hoje na cidade de Ituiutaba. Adriana, a perseverança em fazer algo importante ganha as bênçãos da espiritualidade. Viu, Clara? Como que história bonita? E se a gente for ver, né? Olá, Vitor, boa noite. Já contei 2 vezes a história, agora você vai ter que voltar para ouvir, Vitor. Não dá para contar 3. Mas depois você vê que vai estar salvo lá. Então, tão interessante isso, que o Jerônimo, quando ele termina a história da princesa e do jardineiro, ele fala assim, tão profundamente: receba agora um abraço afetuoso do aprendiz de jardineiro, do aprendiz do jardineiro. Olha só, ele se coloca na condição do aprendiz do jardineiro, né? Que coisa bonita, porque a história realmente é muito linda e muito tocante. Ó, lição de casa para todos vocês que estão sempre conosco. Ouvir intimidade espírita. Para vocês e para mim, tá? Que eu também gosto demais. Olá, Luan, seja bem-vindo. Eu gosto demais, então vale muito a pena. Põe 15 minutos, escuta o lado A do disco, né? E depois passa um tempo, escuta com calma a história da princesa e do jardineiro. Deixa eu ver o que o João Carlos colocou aqui. Possível era o projeto original do plano espiritual. Mas vocês veem que
a história passou, ele não sabia exatamente, não era uma coisa que ele planejou para contar. E realmente ela é muito tocante, é muito tocante. A gente vai ouvindo ele contando a história. É radiola, não é rabiola. Rabiola é de pipa. O Vitor vai estar na live da Babi no domingo, ok? Então fica a dica aí, o Vitor vai estar às 4h30 domingo na live da Babi. Rabiola é de pipa, viu, Will? Radiola é que o João é rádio, né? Mistura de rádio com vitrola, acho que é alguma coisa assim. Depois vocês pesquisam no Google, tá muito, muito legal. Então isso que eu queria falar para vocês. Essa história é muito, muito tocante, porque a gente conseguiu, pelo menos eu não sabia dessa realidade. Eu quando ouvia o disco, né? O disco não, a Intimidade Espírita, eu jamais podia imaginar dessa história toda que tinha por trás da gravação. Por que a palestra de um lado e por que a história do outro. E o Nicola traz com muita profundidade para nós. Para quem chegou atrasado, né, vou falar novamente, recebi uma excelente notícia. A nossa amiga Cláudia, da Casa Editora O Clarim, me mandou... Ela manda costumeiramente alguns lançamentos de alguns livros que estão divulgando. Aí eu falei, Cláudia, me diga uma coisa, tem previsão da segunda edição do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, que eu prometi fazer mais um sorteio para os nossos amigos, né? E então ela falou assim, você não vai acreditar, chegou ontem à tarde os livros. Então eu falei, reservam para mim que eu vou fazer um sorteio especial para um grupo de amigos que estão nas nossas lives. Então esse sorteio não vai ter que curtir, não vai ter que fazer nada, né? É só vocês que estão na live, eu já sei já quem são, né? Normalmente vocês que estão sempre conosco. Então eu vou pegar o nome de vocês e vai ser esse livro aqui. Não esse, que esse aqui é o meu, né? Vai vir um livro novinho enviado diretamente da Casa Editora O Clarim. E para não ficar, né, muito tempo, a ideia seria esperar terminar o livro para fazer o sorteio. Só que tem o seguinte, por que eu tinha pensado esperar terminar o livro? Porque não tinha o livro na editora. Como ela já me falou, dá licença. Como ela já me falou que o livro já está na editora, então não precisamos esperar tanto mais tempo. Nós vamos esperar agora começo do mês, lá para o fim do mês de janeiro, mais ou menos, eu converso com vocês, faço sorteio, porque como é um grupo pequeno, né? Agora nós estamos em 23 pessoas. Não é exatamente só vocês, tem mais gente que hoje não está, né? Por exemplo, né? Flavinha está sempre conosco também. Então eu sei mais ou menos as pessoas. Até outro dia dei um print dos comentários para eu conseguir também depois identificar, mas eu já sei normalmente quem estão nas nossas lives, né? É mais vocês que estão junto com a gente, que é uma questão de recompensar, não é recompensar, né? Como eu falo, eu gostaria de dar um livro para cada um de vocês, mas não dá, né? Então, oh, Clara, se você participar, vai ser uma alegria. Clara, ó, já está como é que fala? Agenda de janeiro, vem Tão ruim de nome hoje, gente, nossa. A Jacira, de Recife, Jacira Brito vai vir conosco dia 8 de janeiro, tá? Às 21 horas. Dia 5 de fevereiro, deixa eu ver aqui para não falar besteira, o Marquinhos me falou ontem que acho que é dia 5, deixa eu ver. Acho que é dia 5 de fevereiro, não tem calendário só tem de janeiro. Dia 5 de fevereiro vem o Marquinho Faria conosco. Então, de março para frente, tá aberto, viu? Vai sortear no dia 8? Não vou sortear no dia 8. A Cláudia está fazendo propaganda. Ô, João Carlos, vamos anotar esses aniversários, gente? Vixe, olha só, quanta gente fazendo aniversário. Em janeiro, né? Quantos janeiros vocês estão fazendo? Vamos anotar aqui. A Cláudia
8 de janeiro. E o João Carlos, dia 18. Eu tenho alguns dados marcados também, mas vocês são todos de janeiro, né? Nem todo mundo, né? Tem os de fevereiro, os de março, como eu, né? Mas faz parte. Então, deixa eu só encostar a porta aqui, dá licença um pouquinho. Deixa eu... Não. 15 de janeiro, Vitor. Ixi, gente, vocês são todos janeiridos mesmo, hein? Nossa, gente, olha só quanta gente fazendo aniversário. 29 de janeiro, eu quem? Qual dos dois? Ah, o Carlos. Gente do céu, vocês estão tudo de janeiro mesmo. Quando, Marquinhos? Dia 22 de dezembro? Hein, Marquinhos? Dezembro? 22? Ah, 22 agora, então deu Marquinhos mesmo. 22 de dezembro. Que coisa, hein, gente? Vocês estão tirando o Ari 2 de fevereiro. Jesus do céu, vocês estão... Olha, eu vou perder a data aqui daqui a pouco. Ai, deixa eu ver o negócio aqui. Como que eu faço? Deixa. 22 de dezembro, Marquinho. Olha então, Marquinho já está adiantado. Natália. Ah, Natália é fácil adivinhar a data, né? Natália, então, é dia 25. Pronto. Ei, que povo, hein? A Lúcia, 19. Gente do céu, quanto vocês estão tudo aqui juntos já. Aí eu me perco. O mês dos iluminados. Ai, que legal, gente, que legal. Muito bom. Lucas, boa noite, seja bem-vindo. Nossa Senhora, Natália dia 25, Mateus dia 26. Olha, vocês fazem tudo quase que junto e misturado, né? Nossa Senhora. Ah, o Ari falou que é dia de Iemanjá. Ou Nossa Senhora das Candeias, não é, Ari? Não é isso também que fala? É verdade. Eles têm um ditado que fala assim, né? Que quando chove dia 2 de fevereiro, parece que chove 40 dias. Isso era antigamente, agora não sei se é verdade, né? Sayara, boa noite, seja bem-vinda. Bom, gente, dia 17, o esposo da Ágata. Economiza nas festas. No presente também, né? A Natália ganha só presente de aniversário e não ganha de Natal. Tá certo, tá certo. Bom, vamos às nossas vibrações, né? Vamos às nossas vibrações. Agora eu vou colocar aqui. Deixa eu desligar esse. Deixa eu tirar o som daqui, senão hoje eu estou um pouquinho aqui. Pronto, agora já dá para a gente colocar a melodia da Ave Maria para as nossas vibrações. Antes de mais nada, deixa eu passar o recado para vocês da mensagem da semana que vem. Leitura do Evangelho, tá? Leitura do Evangelho, então. Lúcia, ele está nas nossas vibrações. Aqui a gente já sempre abre aqui, já estão eles aqui, mas pode marcar, tá? Sempre bom. Aqueles que quiserem marcar, pode colocar, tá bom? É sempre bom vocês marcarem. Nesse momento, então, eu convido a todos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, relaxando o nosso corpo, abstraindo a nossa mente, deixarmos nos envolver pelos acordes magníficos desta melodia,
uma melodia que vem das esferas de luzes para envolver os nossos corações. Vamos sentir toda a energia da música invadindo os nossos corações, pulsando junto com o universo. E vamos dirigir até o nosso Mestre Jesus, rogando a Ele que possa abençoar a cada um de nós que está aqui nesta live, neste momento, ou que já passou por ela, que possa abençoar os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que nos pediram preces, e por todas essas pessoas que têm os nomes gravados aqui, aberto neste momento, que eles possam receber as melhores vibrações de reequilíbrio, de saúde física, mental e espiritual, que a equipe médica espiritual possa envolver a cada um deles e cada um dessas pessoas que estão gravados agora na tela ou estão em nossos pensamentos. Vamos lembrar deste ente querido, vamos pedir para que a espiritualidade amiga possa ampará-los, derramando os eflúvios benéficos e salutares sobre cada um deles, para que a paz, a harmonia, a saúde do corpo e do espírito se faça presente neste momento. Cada um deles possa receber neste momento as melhores vibrações de cada um de nós, pois o nosso Mestre disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. E vamos também lembrar daquelas pessoas que estão perambulando pelas ruas, que nos pediram um pão, um prato de sopa, que não tem um lar, que não tem um teto. Sobretudo neste mês de dezembro, onde se comemora o seu aniversário natalício. Vamos lembrar de cada um deles, moradores de rua. Vamos tentar fazer o Natal deles um pouco mais alegre, um pouco mais feliz. E vibrarmos também pelos velhinhos nos asilos, pelas crianças dos orfanatos, pelos nossos irmãos que cumprem penas em cadeias e penitenciárias, por aqueles irmãos perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, que eles possam reencontrar o seu caminho, seguir em frente nessa jornada evolutiva. Vamos pedir também à equipe médica espiritual que possa fluidificar essas águas, derramando sobre elas os eflúvios necessários para o nosso reequilíbrio físico e espiritual. E agradecidos que somos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos, agradecidos a cada um de vocês, amigos queridos do coração, que estão sempre conosco. Agradecidos a Jerônimo Mendonça e ao nosso querido Nicola, que trouxe essas páginas preciosas para as nossas reflexões. E assim vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos queridos, só tenho uma palavra a dizer a vocês: gratidão. Gratidão pela presença, por estarem aqui conosco todas as noites. E eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos, e que tenhamos um fim de semana repleto de muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.